Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Eu sou o Paulo Coelho, esse daqui é o Lorenberg Alves e hoje a gente tem essa daqui que é a secretária adjunta a doutora, na verdade não é doutora, é pedagoga, né? A gente chama assim com muito carinho a secretária Débora Marques, que está aqui hoje com a gente nessa bancada. Ela veio aqui, eu sei que você se lembra, como secretária de Agricultura, Trabalho, Desenvolvimento, e agora está aqui na condição de secretária adjunta de Cultura. Nossa entrevistada desta noite, a secretária Débora Marques, que a gente vai, para ser mais exato, Débora Marques Vilar, não é? Que é o nome completo. E a gente vai estar conversando sobre algumas ações da Secretaria Municipal de Educação. E tem coisa de hoje, uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Tem o mês de março que foi recheado de novidades também no ensino aí por conta do mês da mulher, essa coisa toda da violência contra a mulher. A gente tem aqui aberto espaço na opinião sempre, não é, para abordar esse assunto, que é a violência à mulher e sempre trazendo alguma autoridade, pessoas ligadas à causa, para que a gente possa fomentar essa estrutura, fortalecer essa estrutura e que isso possa fazer efeito aí de conscientização, enfim, e de atitude também no caso de uma denúncia, por exemplo. Mas hoje vamos falar de educação com a secretária Débora Marques, aqui, que está na condição de secretária adjunta. Um abraço para a professora Edilene também, que é a secretária de Educação. Falei com ela hoje também, né? Que foi até que indicou, manda a Débora lá, que a Débora está cheia de assunto para falar. E aí eu liguei para a Débora, a secretária Débora não disse outra coisa senão um sim, está aqui conosco. Assim como o Lorenberg também não disse outra coisa senão um sim, porque senão, se ele não vier, o Dorileu fica meio bravo com ele e veio. Não é? Quarto ponto, né? E depois no dia de receber o Birerê. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que se liga no Opinião pela internet também, muito obrigado pelo carinho da companhia, pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia, de sempre. Professora, pedagoga, secretária adjunta Débora Marques, muito bom recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito assim meio que a queima-roupa nosso convite. Eu fico muito contente porque não pensou duas vezes, já está aqui com a gente. Eu vou fazer, ao cumprimentá-la, não é? A primeira pergunta é sobre essa parceria com o Ministério Público do Trabalho. Teve um evento realizado no dia de hoje, que a senhora discorresse sobre esse evento, do que se trata e o que pretende fazer acontecer na nossa rede municipal de educação. Boa noite. Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do trabalho da Secretaria Municipal de Educação. Então, como você bem disse, né, a Secretaria está bem recheada de informação, de projetos, de parcerias importantes, porque nós sabemos o nosso papel, o papel da educação, que é ensino e aprendizado, e também, né, levar temas importantes para estar discutindo com os nossos servidores e quase 58 mil alunos já na rede. Inclusive, nós tivemos um incremento aí do ano passado para cá, um aumento, professor Lorenberg, Paulo Coelho, nós tivemos de 54.200, nós estamos agora em 2022, ainda em processo de matrícula, mas chegando aí a 58 mil alunos. Esse projeto com o Ministério Público do Trabalho, ele está sendo discutido com os alunos da rede municipal de ensino, de 10 unidades escolares, né? Nós vamos discutir a questão do combate, né, na forma preventiva do combate ao trabalho infantil, né? Então, esse trabalho está sendo levado às unidades escolares, é um trabalho com parceria com o Ministério Público do Trabalho, como eu já disse, e a gente trabalha levando todos os temas. O Ministério tem um desembargador que está junto com a gente, levando essas informações, esse conteúdo. Quem é o desembargador? Tá até aqui. O Zuquim não. O Zuquim teve aqui semana passada. Não, eu vou colocar aqui, agora fugiu o nome dele. Mas não precisa ter, não se afobe. Ó, essa questão aí a gente vai estar ao longo do programa discutindo sobre isso,
não é? Se a senhora não tiver agora, a gente lembra depois. Inclusive, estava até numa palestra com Porque eu ele. até lembrei, fugiu. eu perguntei porque de repente a gente pode convidar para vir aqui também para falar sobre essa parceria. Eu acho aí. que é importante a parceria, inclusive ele é decorrido ao longo do ano e no final as escolas concorrem um prêmio. Aquele que apresentar o melhor trabalho, né, com a equipe dos servidores, com os profissionais e os alunos apresentar a escola, inclusive o aluno também, ele concorre aí a premiações. Olha só que bacana isso, hein? E além do trabalho, São que é uma quantas escolas? prevenção desse combate, né? A questão de erradicar o trabalho infantil na nossa Com sociedade. certeza, uma covardia esse negócio de trabalho infantil. Quantas escolas envolvidas? Este ano nós estamos com 10 unidades, com crianças do quarto ano até os 7º anos. Em torno de mais de 2.000 alunos envolvidos. Podia aumentar, né? Podia ampliar isso ano que vem, sei lá, porque nós temos 58.000 alunos, considerando essa faixa etária aí, deve ter uma grande quantidade de pessoas que podem... Quanto mais se difundir esse tipo de informação, melhor teremos aí a consciência de que essa situação chamada trabalho infantil tem que ser erradicada e começa lá de pequenino a ter a absorção dessas ideias aí. Professor. Antes de mais nada, secretária, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de contar mais uma vez com a senhora aqui, é sempre bom e enriquece o nosso programa e o amigo telespectador já está ganhando com a presença da senhora. Eu vou entrar de carona em um trecho da frase que a senhora deu de erradicar o trabalho infantil. E convenhamos, é muito difícil, como eu vou explorar um pouco mais a sua sabedoria, o seu conhecimento na área da pedagogia. Veja, como combater o trabalho infantil, uma vez que tem um grupo de crianças que podem trabalhar e nada o impede de fazê-lo. O que eu estou falando é exatamente daquelas crianças que podem fazer novela, que podem fazer algo para a televisão comercial ou para TV, o teatro, comercial de TV. Então, há uma diferença tratada com um grupo de crianças especiais que não entram nesse critério, enquanto as outras, a imensa maioria, é impedida desse trabalho infantil. E aí eu estou provocando a pedagoga. Como lidar com essa diferença? Porque a criança não vê. Por que eu não posso, mas ele pode? O que ele tem que eu não posso? Uma vez que todos nós dois ingressamos na escola, mas por conta do trabalho dele, ele tem mais privilégio do que eu. Porque às vezes tem uma prova, tem um trabalho para ser entregue, ele não pode porque tem a atividade dele profissional. E aí, professora, pedagoga, secretária adjunta, como lidar com essa diferença, com essa dificuldade? Inclusive os próprios pais. Uma boa reflexão, principalmente nesse tempo que nós vivemos de pandemia, onde a economia foi, assim como a saúde, a pandemia foi muito afetada com relação à pandemia. Eu gostaria de refazer aqui, de falar, refazer aqui, lembrei, me passaram uma cola aqui, que eu não estava achando o nome, até peço desculpa, o doutor André Canuto, que foi o que está trabalhando junto com a Secretaria de Educação, né? Ele fez a palestra, ele está levando essas informações, professor. Desembargador. O desembargador do Ministério Público do Trabalho, ele que está conosco e fazendo uma excelente reflexão. E esse é o papel da educação, de estar levando essa informação para as crianças, né? Primeiro a gente está trabalhando com os servidores, estamos levando essas informações, um tema importante, um tema polêmico. E aí, professor, essa diferença é a questão da exploração. O que é o trabalho infantil legal, né? O que pode, o que não pode ser trabalhado. A família deve estar acompanhando e lembrando que a criança está em desenvolvimento e ela também precisa, e muitas crianças, ela precisa fazer esse trabalho que o senhor colocou, aquelas que são permitidos, porque hoje existe algumas legislações com acompanhamento do pai, né? Infelizmente, algumas crianças e adolescentes deixam de trabalhar para ajudar os seus pais, né? A gente tem visto, infelizmente, isso é um dado muito cruel ainda da nossa sociedade, existem crianças que acabam
tendo que sair das escolas para estar ajudando a sua família. Nós vivemos numa sociedade desigual, né? O capitalismo está aí e ele exige muitas situações adversas. É uma realidade triste, infelizmente ainda tem um grande número de crianças sendo exploradas, muitas vezes, infelizmente, por suas famílias, por terceiro, porque é uma mão de obra barata, né? E às vezes até num sentido, muitas famílias, muitas pessoas ainda usam a criança por um apelo social, porque aquela criança que está ali no trânsito ou em qualquer uma outra função desempenhando um trabalho, ela comove uma parte da população, né? É um problema social que deve ser encarado pelo poder público de uma forma responsável, sozinho. Isso não é uma responsabilidade da educação. O que a gente está fazendo é um trabalho de reflexão preventivo, né, nas unidades, para que a gente possa combater, está levando isso para as famílias conhecerem o que pode, o que não pode, a legislação que ampara a criança, a adolescente, né, porque nós temos legislações perante a isso, mas nós temos também do outro lado essa questão econômica, né, que a educação não vai dar conta e é preciso realmente essa ajuda, essa junção de poderes para que a gente possa estar resolvendo algumas situações, né, que colocam as nossas crianças em calamidade, que são muitas vezes eles que levam para casa, né, um alimento e que mantém aí a sua família. É um paradoxo, é importante dizer que a educação está fazendo seu papel, a gente sabe que a educação só não vai resolver isso, né? Como já disse, a questão da economia é muito importante, tem outros fatores que interferem, né? E por isso a gente está fazendo, nesse lançamento, nós tivemos a participação da Secretaria de Assistência Social, que vem desenvolvendo o seu trabalho, né, de forma muito presente na vida das famílias de Cuiabá, né, nessa questão da pandemia. Nós temos a Secretaria de Saúde também, que vem desenvolvendo esse trabalho com a pandemia na saúde, assistência social, desse acolhimento de muitas famílias, e a educação vem no seu papel de fazer a reflexão, de estar levando esses temas, não só esse como outros temas, né, que a gente vai falar também, para que a gente possa contribuir e a gente formar pessoas, uma sociedade mais justa e igualitária, não para todos e principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Secretária Débora, trocando de assunto, amanhã, também conhecido como dia 24, será publicado aí no Gazeta Municipal, né, o decreto sobre a questão das máscaras. Houve uma primeira situação aí, a decisão do prefeito em exercício Estopa, depois foi feita houve uma pequena alteração ali. Essa alteração, inclusive, diz respeito aí ao ensino, à educação infantil, que não estava contida na primeira decisão. Como fica, então, não só na questão da educação infantil, mas como um todo, na rede municipal de ensino, a questão do uso da máscara após a publicação desse decreto? Então, foi importante você dizer, inclusive hoje a rede se movimentou, né, para buscar melhores informações dessa questão do uso não obrigatório das máscaras, né, que a gente está vivendo aí há praticamente 2 anos, né, essa realidade. É até estranho andar sem máscara, né? Porém, hoje tem esse decreto, ele, como você disse, ele foi retificado e hoje nas unidades escolares, tanto da educação infantil como ensino fundamental, é obrigatório. A gente sabe que, né, tem criança, a idade de 2 anos, até 2 anos, a máscara nunca foi obrigatória, né? Porém, os profissionais de educação que estiverem nas unidades deverão estar utilizando sim, as crianças. Nós estamos aí em um processo de vacinação das nossas crianças. Nós fizemos agora há pouco um levantamento e crianças na idade de vacinação de 5 a 11, 12 anos, nós temos menos de 20% vacinadas na rede. Então, é uma preocupação da secretária Edilene, do prefeito Emanuel Pinheiro, do prefeito Estopa, né,
de estar preservando ainda, uma vez que essas crianças, o número está muito baixo de crianças vacinadas. Secretária, me perdoe a interferência, são 58 mil crianças matriculados até agora. A senhora está me falando que são 20% apenas que já foram vacinadas, é isso? Da idade para vacina, de 5, porque hoje nós temos esses dados de quase 58 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino de Cuiabá, é de criança de 0 até o EJA, que nós temos adultos, né, matriculados no EJA também, até de 60, 70 anos. Criança, nós fizemos um levantamento, né, até porque alguns pais também, eles não foram obrigados a passar essa informação para a pesquisa que a nossas equipes gestoras vêm realizando nas unidades escolares. Criança na idade de vacina de 5 a 11 anos, a 12 anos, que está nesse período, nessa idade de vacinação, nós temos pouco menos de 20% de vacinado ainda. Então, é uma preocupação e esse decreto, publicado pelo prefeito em exercício Estopa, ele garante, né, ainda o uso obrigatório. Então, é importante dizer para todos os pais, para todos os servidores da educação, que será obrigatório o uso da máscara nas nossas instituições de ensino da educação infantil, bem como do ensino fundamental. Não tem os postos nas escolas para vacinação, então não tem? Essa é uma discussão... Porque no início, me perdoe, secretária, a interferência de novo, mas a princípio eu ouvi dizer, não foi nada oficial, que iria instalar postos de saúde para as crianças nas escolas. Isso não foi levado avante ou como que está? Então, a gente tem muita preocupação com relação a isso, uma vez que a vacinação para criança ela não é obrigatória, porém existe sim um diálogo, uma conversa com a Secretaria de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, né? As duas equipes elas já tiveram algumas reuniões sobre esse tema. Ainda não está, a secretária Edilene, ela quer amadurecer essa situação com o prefeito Emanuel Pinheiro, né, e deliberar sobre essa questão, mas ainda não tem nada de concreto. Existe a conversa, né, a organização, é uma preocupação muito grande, porque nós temos crianças ainda nessa faixa etária de 5 a 11 anos, né, tem algumas... com medo até de algumas reações, né? Nós temos várias crianças nas unidades, claro que isso faria com autorização expressa do pai, né? Nenhuma criança seria vacinada, porém não tem nada de concreto, vamos aguardar, né, dessas deliberações por parte da secretária Edilene e por parte do prefeito Emanuel Pinheiro para ver como é que vai caminhar, mas isso já tem uma conversa sim, não tem nada de concreto, mas já está conversado sim. Tá certo. Olha só, tem muito mais assunto aqui, tá? Eu estou só avisando porque a gente vai para o intervalo comercial agora. Vamos falar sobre matrícula, vamos falar sobre ainda a pandemia, o impacto da pandemia aí nessa questão aí da escolar, não é? E, enfim, e concurso. Tem a sua participação também. Você tem alguma pergunta? 99932-2529. É o WhatsApp do Opinião para você interagir com a gente aqui. Você que está aí com seu filho, filha, neta, neto, sobrinho, enfim, matriculado na rede municipal, esteja à vontade para interagir com a gente aqui com a nossa entrevistada, a secretária adjunta de Educação, Débora Marques. Opinião dá um tempo e volta já já. Pois bem, a gente retoma a entrevista aqui desta noite no programa Opinião, nesta quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Eu vou mandar um abraço aqui, eu tenho que mandar esse abraço aqui para a dona Josiane, Josilene. Se eu esquecer o nome dela, se eu falar o nome dela errado, eu vou ter problema. É uma senhora que encontrei, é a vendedora ambulante lá na 13 de junho, não sei. E aí ela pediu para mandar um abraço, acompanho sempre a Opinião lá e manda um abraço para a gente, eu e meu esposo, minha família, a gente acompanha. Então, a dona Josilene, lembrei, Josilene, obrigado aí, viu, de verdade, pelo carinho da companhia de vocês que estão aí nos prestigiando. O www.gazetadigital.com.br tem notícias nesse momento. Eu vou te falar, tem uma notícia muito boa aí, pelo menos na minha avaliação,
é que não tivemos morte por Covid-19 no último período levantado pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. 100 mortes, 100, de nenhuma, 100, com S. 100 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19. Mato Grosso registrou 584 novas infecções entre ontem e hoje. Agora o estado tem 722.928 casos de coronavírus confirmados em todo o estado, de acordo com esse boletim que eu me referi aí, da SES, que foi divulgado na tarde de hoje, dia 23. De acordo com a atualização do painel Covid-19, 946 pacientes estão em isolamento domiciliar e 535 estão recuperados da doença, de acordo com a pasta. Considerando aí os casos confirmados, os suspeitos e os descartados para a Covid-19, há 64 internações em UTIs, com a taxa de ocupação de 26% e 36 internações em enfermarias que apontam com 8% de ocupação. Os dados estão caindo, graças a Deus. Outra notícia que está aí também no www.Gazeta Digital, é para quem está aí precisando de dinheiro, de repente vai que cola, vai que você está lá, hein? Cerca de 212 mil contribuintes, 212 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco, receberão 210 milhões de reais na próxima semana. A Receita Federal abre amanhã, dia 24, consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de março. A consulta pode ser feita a partir das 10 horas da manhã na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 31 de março na conta informada na declaração do Imposto de Renda. Ao todo, 212.711 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. Desse total, 2.790 têm mais de 80 anos, 21.540 têm entre 60 e 79 anos, 2.199 têm alguma deficiência física ou mental, também doença grave, e 7.542 têm o magistério como principal fonte de renda. Aí, atento, amanhã a partir das 10 horas, só clicar lá ou baixar o aplicativo aí da Receita Federal, vai que tem alguma coisa boa lá, né? Alguma surpresa agradável, porque é o que a gente está precisando, de coisa boa, não notícia ruim não. Então a gente aqui recebe, você está falando nessa noite. Quer falar alguma coisa, Lorenberg? Você está com dinheiro lá para receber? Não, infelizmente não vou não estar. Tem, né? Não tenho. Tem para pagar, mas para receber não. Tem, né? Aquela coisa que teve esse tempo atrás aí do dinheiro lá no Banco Central, lembra? Lembro. Que não sei o quê, que tem gente lá que... Rapaz, eu fui que nem maluco lá, ávido, batia lá e não tem jeito, e o cara ficou meio bravo comigo. Não, amigo, não tem. Põe na tua cabeça, não tem nada seu aqui não, tá? E ficaram até com raiva de mim lá. Então não teve jeito, tomara que amanhã eu tenha uma notícia boa. Secretária Adjunta de Educação aqui de Cuiabá, Débora Marques, vamos continuar falando aqui. Tem um assunto que eu preciso abordar com a senhora aqui, sobre esse seletivo, não é? Eu queria que a senhora fizesse aqui esse processo seletivo de 2022, eu sei se convocação do processo seletivo. Como é que está isso aí? E também o processo seletivo emergencial.
Antes de falar sobre, eu gostaria de fazer uma justiça aqui, corrigir certinho a questão lá do doutor André Canudo, que é procurador da 23ª Região de Cuiabá do Ministério Público do Trabalho. Até como justiça, né, relevante o trabalho que ele vem prestando para a sociedade, e agora nessa parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, eu precisava fazer essa correção. Ótimo. Tá? Então, bem lembrado, nós temos o processo seletivo que foi realizado em 2021 para o exercício de 2022. Na oportunidade, foram oferecidas 1.605 vagas do processo seletivo, dentre vários cargos. Aí nós temos cargo de técnico de nutrição escolar, ASG, que são serviços gerais, professores de diferentes áreas, intérprete de Libras, várias funções para contratação no lugares de profissionais, de servidores efetivos que se afastam, se licenciam por algum motivo. Então, nos lugares do professor, do servidor efetivo, a gente precisa necessariamente fazer um contrato com temporário. Para isso, é necessário realizar todo um processo que foi feito em 2021, como eu já disse, 1.605 vagas, e gerou, com 1.605 vagas, 2.623 com o cadastro de reserva. Entre aprovado e cadastro de reserva, nós tivemos uma banca aí de 2.623 servidores, dentro dessas funções para estar atuando nas nossas unidades escolares. São 170 unidades, né, que estão a 1.000 por hora aí, como eu já disse, né, quase 58 mil alunos, e nós já convocamos, a Secretaria Municipal de Educação já convocou para o efetivo exercício em substituição dessas 2.623 vagas, já foram convocados 2.158 servidores. Então faltam desse contingente aí, faltam o quê? Faltam em torno de 460, só que nós temos um detalhe. Muitos, nós tivemos por incrível que pareça, né, até por conta da pandemia, nós tivemos situações bem atípicas esse ano. Nós estamos vivenciando, acho que em todos os setores, na educação não é diferente, nós estamos vivenciando situações assim, por exemplo, nós tivemos 453 existentes, desses convocados, 2.158, nós já tivemos aí 457 desistentes. Então, nós temos aí uma banca para ser chamada de 465 servidores do processo seletivo de 2021. Lembrando que algumas funções nós fizemos para 15 funções. Algumas funções a gente já não tem nenhum cadastro de reserva mais, professor. Por isso até em virtude da pandemia, a gente levantou muitas pessoas, muitos servidores efetivos, apresentaram aí sequelas por conta do Covid-19, né? Apresentaram atestado, se afastaram. Então, nós tivemos que agora, em março, a secretária Dilene deliberou sobre o novo processo seletivo, né? 2 processos seletivos para o mesmo ano letivo. Que é um emergencial, não é? Que foi agora um emergencial, que finaliza, nós colocamos 665 vagas, finaliza ele, a secretária vai homologar esse processo que está em curso, finaliza dia 5 de abril, porque nós temos algumas funções que já não tem mais na banca para ser chamada, e a gente só pode chamar do processo seletivo, ou seja, a secretaria não pode fazer uma contratação direta. Tem que ter um processo, e a secretária está seguindo isso à risca, né? E foi deliberado esse processo aí emergencial em termos de 30 dias, para que a gente já consiga, a partir do dia 5, chamar algumas funções que a gente já não tem no processo de 2021, que foi feito para os contratos temporários de 2022 agora. Ok, Nuremberg. Secretária, talvez eu tenha me perdido aí. A senhora falou que daqueles mais de 2.000 pessoas que foram aprovados nesse processo seletivo de 2021, ainda faltam ser chamados mais de 400 pessoas. Mas aí, me corrija se eu estiver errado.
mas também daqueles que já foram chamados, ocorreram desistências. Então não são apenas 400 que deverão ser chamadas, mas deverão ser chamadas um pouco mais, é isso? Do processo seletivo de 2021, nós temos para ser chamada 465. Que foram aprovadas. Que está aprovada e no cadastro de reserva, né? Nós temos, só para, talvez eu falei rápido, nós temos uma banca de 2.623. Desse 2.623, 2.158 já foram convocados. Desse 2.158, 457 desistiram. E aí nós temos uma banca de 465 para ser chamada. Lembrando, como eu já disse, né, algumas funções, por exemplo, eu vou citar aqui, instrutor de Libra, se alguém se ausentar ou eu tiver a necessidade, eu não tenho hoje neste processo seletivo para chamar, porque a banca ela já zerou. Por isso, esse processo emergencial que a secretária Edilene, prontamente com a equipe do RH, elaboraram, que finaliza agora dia 5 de abril, que a gente vai poder chamar. Outro também que zerou foi a questão de serviços gerais, a ESG, nas nossas unidades escolares. A merendeira, né? Então, são cargos que nós estamos esperando homologar esse novo processo seletivo para poder, já a partir do dia 5, fazer o chamamento, as convocações. A senhora tem um número desse processo seletivo emergencial, o número de pessoas que poderão ser chamadas? Não? Então, o contrato, as vagas foram 665 para a gente chamar, né, que a equipe fez esse estudo, que seria a nossa necessidade. O que aconteceu? Com essa pandemia, como eu disse, tem sido uma surpresa para a gente, porque assim, o quantitativo de pessoas que estão pedindo afastamento está muito grande, né? Está muito alto esse afastamento. Então, hoje, nós fizemos esse novo processo para 665. Há uma expectativa. É importante dizer assim, a gente só vai chamar para esse novo a hora que ele for homologado, a partir do dia 5, mas a hora é esgotar a banca do processo realizado em 2021. Esgotou a banca, vem o processo de 2022. A nossa perspectiva é chamar em torno de 600 pessoas. Só que assim, o processo seletivo, ele é para o ano de fevereiro, né? No caso desse segundo, já seria para abril, até dezembro, porque esses afastamentos, eles se dão no decorrer do ano. Afastou um profissional na unidade escolar, por algum motivo efetivo, eu preciso contratar. Desistiu um contratado que já foi chamado, que já tem sido convocado, eu preciso recontratar, eu preciso substituir. A escola não pode ficar sem um profissional. Então, conforme a necessidade, a gente vai chamando. Então, assim, o planejamento propriamente, assim, com datas específicas e quantidade que será chamada, não tem, né? Vai de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Justamente, é conforme a necessidade, né? E pelo que a gente está vendo, a gente vai chamar aí até o final do ano todo o processo seletivo de 2021 e aí vamos ver como é que vai se comportar esse de 2022. Tem um outro assunto aqui, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas que dá para dar uma pincelada ainda neste bloco. A semana aí do combate à violência doméstica, na verdade a semana escolar de combate à violência contra a mulher. Estamos no mês de março, você sabe que o mês de março é o mês da mulher. Isso foi abordado de forma bem efusiva, bem forte, bem veemente na rede municipal de ensino. Como é que foi, qual foi o norte que tomou isso? Então, isso foi um trabalho da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria da Mulher, um trabalho onde foi discutido um tema muito polêmico também, como a questão do trabalho infantil, que a gente está discutindo hoje com o Ministério Público do Trabalho. E a questão, teve uma lei, a Lei 14.218 de 2021, de autoria do deputado federal Emanuelzinho, foi instituído que essa discussão, a questão do trabalho, da reflexão, do combate à violência contra a mulher, agora ela entra como no nosso calendário escolar. Todo mês de março, todas as unidades municipais da rede de ensino, ela discutirá esse tema, respeitando as faixas etárias,
né? Então, agora, a gente já fazia esse trabalho. As unidades escolares já discutiam a questão, né? Porque dia 8 de março é o Dia da Mulher, já trazia esse tema. Hoje, nós temos, com essa lei instituída pelo deputado deputado federal Emanuelzinho, hoje está no calendário. A escola ela tem uma semana inteira para estar discutindo esse tema, com os alunos, com a família. E esse período da semana de 14 de março, nós tivemos em muitas escolas e foi importante a participação da família. Nós falamos com a criança, respeitando toda a faixa etária, de uma forma lúdica, trazendo esse tema que é tão pesado. Por quê? A educação hoje, nós temos a maioria mulheres. Nós trabalhamos com os filhos da violência, o fruto da violência contra a mulher. Aquela mulher que é violentada, muitas vezes, ela tem o filho na nossa rede, ela está matriculada, né? Então, a gente tem, além dessa questão da violência, nós temos esse aluno que, às vezes, apresenta uma dificuldade, né? Apresenta uma outras situações que a gente precisa trabalhar, principalmente dificuldade de aprendizado. Então, é um tema importante, necessário para discutir com a rede, né? Porque, infelizmente, é um índice que vem aumentando assustadoramente e está na hora de todo mundo meter a colher na briga do marido e da mulher, né? E a gente tem discutido isso também nesse sentido de prevenção, de conscientização, de mostrar para as crianças que é possível viver na sociedade de forma respeitosa, o homem respeitando a mulher, né, como ser, como pessoa, né, e a mulher também respeitando, e a gente viver aí de uma forma mais igualitária. Verdade. Eu assino embaixo o que a senhora falou aí, tem que envolver todo mundo, absolutamente todo mundo, desde mamando a... Todo mundo. Jornalista, profissional liberal, todo mundo, porque senão, nego, porque assim, você que é vizinho aí, tá sabendo, tá vendo que tá acontecendo alguma coisa do lado aí, da sua casa, pensa que é normal, daqui a pouco não é normal. Você vê a coisa, o pior acontecendo. Então, se você meter o dedo, meter a colher, não é? Você vai estar possivelmente aí ajudando e quem sabe até salvar a vida. A Débora Marques, que é a secretária adjunta de Educação, está com a gente e vai continuar no terceiro e último bloco, que vai acontecer daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, um instante só. Então a gente retoma a entrevista aqui com a Débora Marques, mais uma vez conosco aqui, a secretária adjunta de Educação. Paulo Coelho, você está falando coisa errada aí, não é de educação, é de agricultura, desenvolvimento econômico. Não é mais. Agora ela é ex-secretária de Agricultura. Agora ela assumiu assim e agora está lá ajudando a professora Edilene, dando uma força na educação, secretária adjunta de Educação. Então, ela é ex de Agricultura, como também é ex-aluna do Lorenberg Alves, que o Lorenberg foi professor dela de Sociologia. Péssimo professor, segundo ela. Mentira, ela não falou isso, não. Pelo contrário, ela falou que foi um ótimo professor, chegou aqui toda se derretendo. Eu acho que ela fez isso também para não ser muito apertada pelo professor também. Não é verdade, ela chegou aqui elogiando, porque... E não é só ela não, porque o pessoal que vem aqui, Juca do Guaraná, quem que é? Eliseu Nascimento, a turma toda aí que foi aluna aí do Lorenberg, chega aqui elogiando, sentindo saudade, foi um bom professor mesmo, né? É bom ouvir isso, né, Lorenberg? É muito bom. A pessoa fala assim, tô saudade das suas aulas e tal. Isso faz bem para... Faz bem. Sinal que você acertou em alguns momentos. Tá vendo, Débora? Acertou em algum momento. O telespectador do programa Opinião está participando com a gente aqui. Tem uma pergunta que chegou aqui para a secretária adjunta. Cadê? Boa noite, bancada do Opinião. Meus parabéns aí pelo trabalho de vocês, muito boa mesmo, nossa secretária adjunta, não é? Pode dar aí uma verificada na unidade SEIC, é SEIC que fala, né? Nasla Joaquim Achar. Está muito a desejar, está deixando muito, né, a desejar
sem ASG. Deve ser isso também. Eu quero dizer que está somente em uma pessoa e não é o suficiente. Eu não sei se eu falei certo essas siglas aí, mas deve ser isso mesmo. Ela está reclamando, né? Eu vou verificar amanhã com a equipe do RH, verificar essa situação da atribuição dessas unidades, o quantitativo, quanto cada um, porque nós temos lá uma regra, né? Quanto cada unidade vai comportar de professores, a gente atribui os professores, a SG, a merendeira. Fica tranquila que amanhã eu vou dar uma resposta. Se for com relação à substituição, nós vamos ter que esperar esse processo, né, de 5 de abril, que nós estamos fazendo o quanto antes possível para poder atender. Mas eu vou verificar amanhã com a equipe do RH e prometo dar uma resposta à equipe gestora. Tá bom? Obrigada pela participação. Obrigado pela participação aí. Então, amanhã aguarde a resposta. Se ela não der a resposta, aí você já sabe o que fazer, né? Liga aqui que a gente vai cobrar. Mas eu acho que não vai ser necessário não é? Porque a Débora e a Edilene são bem eficientes nesse compromisso aí, diretamente com as suas atribuições. Ô, Lorenberg, e aí? Pergunta. Secretária, eu vou voltar um pouco no último assunto que o Paulo provocou no bloco anterior, que é a respeito dessa semana escolar de combate à violência. Até porque todos nós sabemos da importância que é uma semana justamente numa faixa etária, e aí vem a minha pergunta, na rede pública municipal, aí vem a minha pergunta, como é lidar? Pode encontrar, e encontraremos muitas famílias que não têm esse exemplo de violência, mas pode encontrar também famílias ou alunos que tenha essa experiência dentro de casa. Como é lidar com isso? Eu tenho a impressão, e aí por favor me corrija, até para ajudar o amigo telespectador, há tratamentos aí diferenciados, porque pode encontrar nessa semana um aluno que está vivendo exatamente esse problema dentro de casa. E o que fazer? O que o poder público pode fazer, se não acabar de vez, pelo menos amenizar a dor dessa criança? Porque a criança também sofre com isso e talvez sofra muito mais do que os adultos. É justamente por isso que a educação está nessa empreitada com a Secretaria da Mulher, até por entender a necessidade disso. Como eu disse aqui no bloco anterior, algumas crianças que são vítimas dessa violência, né, que tem, infelizmente, na maioria das vezes, passam por essa violência doméstica em casa, ela vai refletir lá na questão do aprendizado. Essa criança ela vai dar algum sinal lá na unidade escolar, né? Então, esse trabalho de reflexão sobre esse tema, justamente, é um assunto delicado. Algumas situações, por exemplo, nós tivemos muitas mulheres, muitas famílias participando, e ali a gente sabe que algumas já buscaram apoio, porque a Secretaria da Mulher ela vai com todo um aparato, né, de informações, aonde procurar ajuda, o que fazer para alguém que está acompanhando, né? Como eu já disse, a educação ela não vai resolver essa situação sozinha, mas a Secretaria da Mulher, nós temos a secretária Luciana, que vem desempenhando um excelente trabalho nessa pasta. Que bom, né, que a gente está numa gestão humanizada, que hoje a gente tem uma secretaria que pensa a mulher, que está indo para todas as unidades escolares, está indo para o centro comunitário, está indo em várias instituições discutir um tema que em algumas situações são tabu, né? Tem muitas pessoas que passam por isso e passam de forma silenciosa. E nessas palestras, o que a gente tem percebido é que a Secretaria da Mulher consegue chegar em algumas mulheres que estão vivenciando isso nos seus lares. A gente trabalha, muitas vezes a gente está ali com o agressor, escutando aquela palestra e dizendo para eles a punição, né? Então, o trabalho ele é preventivo, né? Muitas pessoas elas não falam abertamente do que elas estão vivendo, mas levando ali, ela já sabe aonde contar, porque a Secretaria da Mulher ela tem o projeto Mãos Amigas, vai indicar para essas mulheres toda a rede de proteção que ela pode estar buscando de forma anônima, se for o caso, né? E aí, com a intervenção dessa criança que passa por isso, a gente faz todo um trabalho junto ao Conselho Tutelar, né? Como eu disse, a educação ela não vai resolver essa questão,
né? Mas são temas importantes para ser discutidos, até por ser um espaço democrático de informação à escola. Então, trazer, discutir, até na forma de prevenção, com o objetivo de prevenir mesmo esse trabalho, de ensinar desde os pequenininhos o respeito à mulher, né, dessa convivência pacífica, né, que não é certa, essa questão da gente trabalha desde a questão do bullying, né, alguns palavrões, a questão dos rótulos, né, então nisso a gente está trabalhando, como eu disse no início, respeitando cada faixa etária, e aí vem o projeto Mãos Amigas da Prefeitura de Cuiabá, idealizado pela dona Márcia Pinheiro, né, junto com a Secretaria da Mulher, e dizendo para a mulher, olha, você está passando por isso? Nos procure, tem toda uma rede de informação onde as mulheres podem estar buscando esse apoio. Secretária, Bom de Bola, Bom de Escola 2022, como é que está aí o plano municipal aí de educação também? São dois assuntos que eu preciso abordar nessa reta final, mas eu queria que a senhora falasse um pouco do Bom de Bola, Bom de Escola, esse grande projeto para esse ano de 2022. Então, realmente, ele é um projeto muito importante, né, que ele tem algumas vertentes. Primeiro, a educação, porque é o foco da Secretaria de Educação, esportivo e também saúde, né, que possibilita aí, vai possibilitar 2.400 estudantes realizar esse programa, fazer esse programa, né, de criança de 6 a 14 anos, ou seja, crianças que estão matriculadas na nossa rede de ensino, no ensino fundamental, e estão abertas as inscrições, viu, senhores pais, família, responsável, aquele ainda que não fez a matrícula, que quiser, pode estar indo em algum polo, eu vou falar aqui aonde vai funcionar, né, o Bom de Bola é Bom de Escola, que a gente tem, é a menina dos olhos da Secretaria de Educação, até porque tem essa questão do contraturno. Um turno a criança vai estar na escola, né, realizando a sua aprendizagem, suas competências, habilidades lá do ensino e aprendizado, e no outro contraturno ele vai estar, né, com toda uma equipe de profissional realizando aí ou futebol ou futsal, né? Está localizado, nós temos lá no Pedra 90, um polo lá no Pedra 90. Aonde ali no Pedra 90? Ali no estádio, lá no campo que a gente tem lá, tem no Pedra 90, Osmar Cabral, Nova Esperança, Jardim Imperial, no Pedregal, Planalto, CPA1, CPA4, João Bosco Pinheiro, Jardim Vitória, Copa Mil, Dom Aquino, Praieirinho, Parque Cuiabá e Residencial Cochupó. Assim, o seu filho está matriculado no ensino fundamental, ele tem a 6, 14 anos, você se interessou, vai até a unidade escolar, a escola vai passar para vocês aonde que está acontecendo, porque esse aluno tem que estar devidamente matriculado. Pois é, mas a informação, o interessado, ele consegue na própria escola. Na própria escola. A escola está orientada a passar essas informações, os documentos necessários. Um dos requisitos é estar matriculado na rede municipal de ensino. Aí tem um documento dos pais, dos alunos, comprovante de endereço. Vai até amanhã, 25 de março, essas inscrições. Tá? E porque eu tiver alguma dúvida, eu tenho aqui o telefone também que a gente pode passar. Qual que é o telefone? Você tem aí o telefone? Eu tenho aqui um telefone que é o 99649-4419, que quem quiser informação pode estar ligando e pegando maiores informações. 99649-4419. Essa questão aí do Bom de Bola, Bom de Escola. Quer ter mais informação? Seu filho está devidamente matriculado? Tem interesse? Né, compreende a faixa etária, inclusive? Procura a escola lá e que vai ficar muito mais fácil você obter informações ou por meio desse telefone aí, 99649-4419. Lorenberg. Secretária, vamos tocar num ponto. A senhora falou em contraturno agora há pouco e eu tenho acompanhado alguns especialistas da área da educação e chegam a dizer que o prejuízo adquirido, o prejuízo causado pela pandemia nesses 2 anos é tamanho que nós não conseguiríamos vencer esses prejuízos com menos de 10 anos. E aí vem a minha pergunta: qual é o planejamento que se tem para a recuperação dessas crianças que muitos sequer têm acesso à internet, sequer têm acesso à tecnologia? Qual é o plano
que está usando, qual é o projeto que a Prefeitura está tendo, que a Secretaria de Educação está tendo, para fazer com que o prejuízo que essas crianças tiveram, elas possam resolver e dar uma volta por cima. Vou pedir para o senhor responder em 1 minuto e meio para a gente caminhar para o final do programa. Vou tentar. Então, além do bom de bola, bom de escola, que eu disse que a menina dos olhos da Secretaria Municipal de Educação, mais necessariamente da Secretaria de Edilene, nós temos a sala de apoio, que nós estamos realizando com os nossos quase 58 mil alunos, principalmente os alunos do ensino fundamental, dos 6 a 14 anos, né? A equipe gestora está realizando com esses alunos um diagnóstico, uma avaliação para saber das competências, da questão das competências e habilidades do ensino-aprendizagem. O que ele aprendeu, qual a idade dele, na série que ele está, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que a gente precisa reforçar. Nesse sentido, a equipe gestora, né, que é diretor, coordenador e a professora de sala de aula, vai elaborar um plano individual para cada aluno. E na sala do apoio vai ter uma professora que vai fazer esse trabalho, né, no sentido de amenizar essa situação. A gente sabe que algumas situações realmente, né, tem alguns alunos que tiveram maiores dificuldades para acompanhar a aula online, né, tem crianças que precisam da presença do professor, muitas vezes a família não deu conta de ter aquela presença junto com eles para estar acompanhando as atividades. Nós estamos fazendo esse levantamento e já estamos com todas as salas de apoio com um profissional, né, especializado, com esse conhecimento para estar trabalhando essas competências e habilidades não adquiridas nesse processo. Então, isso tem sido o nosso carro-chefe esse ano 2022, inclusive as atividades com os professores da rede, está nesse sentido de identificar, como identificar, o que fazer, o que trabalhar com esse aluno. A nossa equipe do pedagógico está reforçando a sala de apoio com material, com materiais gráficos, materiais pedagógicos, para estar trabalhando essa defasagem, professor, que foi bem lembrada pelo senhor, que é uma preocupação da secretaria. Nós estamos nesse levantamento e já estamos trabalhando com esse aluno na sala de apoio, que já existia na rede, mas que em 2022 a Secretaria de Edilene deu essa nova roupagem, esse novo olhar, pensando justamente nessa defasagem com relação à pandemia que causou em alguns alunos. Bom, é isso. Eu queria estender aqui a conversa, que está muito boa, mas a gente tem que encerrar o programa, mas logo a gente vai estar convidando não somente a Débora, mas como a professora Edilene também, para falarmos mais de educação aqui. Tem a UFA na nossa querida Secretaria de Educação aqui do município de Cuiabá. Débora Marques, muito obrigado por ter vindo aqui, secretária. Esse espaço aqui está sempre a postos para bem informar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, dizer do compromisso da Secretaria de Educação, principalmente com as nossas crianças e adolescentes que dependem aí do nosso trabalho. Mandar um abraço também aqui para o Germano, que é o assessor e marido, né? Vem não para ver, né? Que ele tá aqui com ela aqui, o Germano. Obrigado pela vinda também aqui, viu, Germano? Está ali escondido ali, não sei aonde. O Lorenberg, a gente se encontra então amanhã, não é? Até amanhã. A gente encontra amanhã e temos a entrevista com a doutora Rosana Leite, sugestão do Lorenberg, inclusive. Rosana Leite é defensora pública, falar mais de proteção à mulher, ao vivo às 7h30 da noite, amanhã, quinta, não vai perder, hein? Até lá, fica bem, fica com Deus também.